Nosso bate-papo de hoje é sobre a Síndrome de Down e a convidada para falar do assunto é a doutora Cristina Bisotto, médica do Ambulatório de Pediatria Genética do Hospital das Clínicas de Botucatu. Professora, eu queria que você começasse a entrevista explicando quais complicações clínicas uma criança com Síndrome de Down pode apresentar. Oi, Otávio, eu gostaria de agradecer o convite, gostaria de agradecer em nome da disciplina de Pediatria Social, do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu. As crianças com síndrome de Down, elas podem apresentar algumas alterações, dentre elas, talvez as que seja mais importante da gente estar destacando hoje, seriam as alterações cardíacas, que 50% das crianças com síndrome de Down podem apresentar ao nascimento. E dessas, o mais importante talvez seria esclarecer que se as crianças não nascerem com essas alterações, é muito difícil que elas desenvolvam essas alterações. Além disso, elas podem ter alteração da tireoide, da função da tireoide. Então, o hipotireoidismo é bastante comum nessas crianças. E esse hipotireoidismo, o que acontece? Ele pode levar à alteração da absorção dos nutrientes intestinais. Além disso, pode prejudicar crescimento, desenvolvimento. E isso, então, é importante da gente estar sempre averiguando. Além disso, eles podem ter algumas alterações sanguíneas também e alguns atrasos cognitivos. A Síndrome de Down, existe uma explicação genética para ela? Existe. Então a síndrome de Down ela já é conhecida por uma trissomia, O que acontece é que os pacientes com síndrome de Down, eles têm um cromossomo a mais, Então, ao invés de ter 2 cromossomos do número 21, eles acabam tendo 3, por isso o nome de trissomia. Sempre que um gene vem a mais, ele pode causar algumas alterações. Então, ele pode ou não causar as alterações, por isso a importância da gente estar aqui explicando do segmento do paciente com síndrome de Down. As crianças e as pessoas que têm síndrome de Down, há cuidados específicos para cada faixa de idade? Existem cuidados específicos para todas as idades, Aqui a gente vai enfatizar um pouco mais as crianças, que é mais a minha área, da pediatria mesmo, mas existe cuidado desde o recém-nascido até o idoso, Qual que é a grande preocupação para os recém-nascidos, no caso? Então, como eu disse, se a gente for pensar na condição clínica, a preocupação maior é a questão da alteração cardíaca, Então, eles podem ter algumas alterações estruturais, algumas com necessidade cirúrgica, mas algumas, não todas, Então, todas que merecem investigação e segmento. Eu acho que, se a gente for pensar em questão clínica, a alteração cardíaca seria mais importante do recém-nascido. Já para os mais velhos, também há um desafio. Queria que você falasse qual que é esse desafio, é manter uma qualidade de vida saudável, um estilo de vida saudável? Sim, para os nossos pacientes mais velhos, para as crianças mais velhas, então os escolares, os pré-escolares e os adolescentes, o nosso grande desafio é a manutenção de um estilo de vida saudável. Então, se a gente pensar aí numa alimentação saudável, equilibrada e variada, lembrando que essas crianças têm, às vezes, algumas alterações de absorção de micronutrientes, então elas precisam de um segmento. Nós temos um estudo feito recentemente aqui com os nossos pacientes, que a gente tem 23% de prevalência de obesidade e sobrepeso, Então a gente vê que é uma questão muito importante. Outro desafio é a questão da escolarização. Então a gente precisa da inserção dessas crianças na escola regular desde o começo, que eles estejam participando, que eles estejam sendo escolarizados numa escola regular. Eu queria que você falasse sobre o papel do pediatra no acompanhamento dessa criança que tem a síndrome de Down. O pediatra, eu acredito que seja a peça-chave, porque é ele que vai fazer, além do segmento, dos diagnósticos, dos encaminhamentos, ele que vai conseguir ajudar essa família a centralizar tudo isso, ele vai ser o papel de apoio. Então, além do pediatra, nós precisamos muito das terapias complementares. Então, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapeuta, pedagogo. Então é uma criança que ela merece todo o atendimento multidisciplinar que a gente conseguir fazer. De que forma o ambulatório de pediatria genética, você participa, você é médica desse ambulatório, de que forma ele atua no acompanhamento dessas crianças que passam aqui no Hospital das Clínicas? Nós atuamos fazendo o segmento, então nós fazemos às vezes somos chamados para avaliar crianças que nasceram aqui no nosso serviço, na unidade neonatal, com suspeita ou com diagnóstico antinatal da trissomia. Então nós auxiliamos no diagnóstico, na conversa com a família, nesse segmento de investigação laboratorial e de exame de imagem que precisa ser feito em alguns momentos, na suplementação de alguns micronutrientes ou de alguma outra coisa que seja necessária para esse paciente. Fazemos o atendimento integral, Temos auxílios de psicólogas, de fisioterapeuta, de terapia ocupacional, de pedagoga, de assistente social. Então nós fazemos um atendimento integral à criança e a toda a sua família.
Há um protocolo hoje no Brasil, uma cartilha, um modo de atuação Existe. dos médicos pediatras para conseguir atender, para ajudar vocês nesse acompanhamento feito hoje aqui? Existe um manual de atenção à pessoa com síndrome de Down, desenvolvido pelo Ministério da Saúde mesmo. O último, se eu não estou enganada, a edição dele é de 2013, né? E lá ele explica desde o diagnóstico até o segmento, né? Seria mais o segmento do que o tratamento em si. Tá? Porque o tratamento é de acordo com o que for, as comorbidades que forem aparecendo. Né? Então, se a gente falar de tratamento mesmo, seriam essas terapias complementares que eles precisam, digamos aí, que eles precisam dessa ajudinha para conseguir desenvolver, e eles desenvolvem super bem, graças a Deus. Nesse contato com os pacientes, principalmente com as famílias, quais os principais desafios que vocês, como médicos pediatras, têm no atendimento, nesse acompanhamento dessa criança? Eu acho que o desafio maior para a nossa equipe é o acolhimento, é inserir essa criança. É inserir essa criança na família, é inserir essa criança na sociedade. Então, se a gente for voltar lá naquela pergunta que você me fez, da preocupação maior do recém-nascido, é que essa família veja essa criança como a criança que estava sendo esperada. Né? Como um bebê que está chegando para uma família, como um bebê que estava sendo desejado, estava sendo esperado, e receba esse bebê, e acolha esse bebê, e aí o restante a gente vai com o segmento, com o seu pediatra, com a sua equipe, vai sendo bem monitorado e bem acolhido. Tá? Mas eu acho que o nosso papel hoje, além de auxiliar a criança, é inseri-la na sociedade. Então, eu não consigo falar que todos, mas a imensa maioria dos nossos pacientes frequentam escola regular, e eles são alfabetizados em escola regular, eles acompanham, têm amigos, vão a festas, vão a outras atividades, então eles têm uma vida o mais esperado possível. Hoje é Dia Internacional da Síndrome de Down. Queria que você deixasse uma mensagem, um recado às famílias que tenham crianças com a Síndrome de Down, explicar como que é abordada, como que vocês tratam essa alteração genética. Nós tentamos tratar da forma mais natural possível, né? Porque a criança tem síndrome de Down, mas antes disso ela é uma criança, então é isso que a gente tenta mostrar para a família, para a criança e para a sociedade. Né? Eles não esperam serem tratados diferentes, muito pelo contrário. Quanto mais a gente trata ele como qualquer outra criança, mais eles gostam. Né? Mais eles se reconhecem como pessoa. Então o recado que eu deixo aqui é: façam as terapias, façam os segmentos, cuidem das suas crianças, mas não esqueçam que elas também são crianças, né? Então que elas merecem se divertir, brincar, né? E serem tratadas como crianças. Professora Cristina Bizotto, muito obrigado pela sua participação aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade.